Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre lei de drogas, especificamente tráfico de drogas e associação criminosa, artigo 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006, que é a nossa lei de drogas atual. Eu escolhi esses dois temas específicos da lei de drogas e não ela por inteiro, porque são os dois mais comuns na prática criminal. É muito comum de se ver tráfico de drogas acumulado com associação criminosa. E também no âmbito popular é o que mais se conversa também, né? Bom, para começar a nossa conversa, é interessante a gente citar o Antônio Escorrotado, que tem uma obra que é vastíssima para quem quer começar a entender a dinâmica da relação social com a droga desde os seus primórdios. Antônio Escorrotado escreveu um tratado que é um principal em questão de densidade histórica sobre as drogas, história geral das drogas. Eu não encontrei ele em português, eu li o original em espanhol. Antônio Escorrotado é um jurista espanhol, que inclusive foi preso quando ele era professor de sociologia numa universidade da Espanha. Ele foi preso em 1988, acusado de tráfico de drogas também, quando não tinha nada de tráfico, isso foi ver no futuro, né? É, e ele escreveu parte dessa obra preso. Ele ficou 2 anos preso, levou um monte de livros para dentro da cadeia, e lá ele escreveu parte dessa obra que teve uma densidade incrível. Logo depois, eu indico também Thomas Szasz. Thomas Szasz foi um grande psiquiatra, né? Psiquiatra muito conhecido na época dele, na década de 80, e ele endossou uma das obras dele, uma das linhas de pesquisa dele, que ficou famosa também, era sobre o mercado livre das drogas. Lá, nessa época, ele já endossava a questão da criminalização ser burra para fins de se abster, para abster a sociedade do consumo de drogas, né? A gente vê muito bem hoje que a guerra às drogas é uma guerra fracassada. No entanto, ela mata muito mais do que a própria droga mataria, né? A gente vê isso com a própria a autora que eu vou indicar agora, que é a Maria Lúcia Caram. Maria Lúcia Caram é uma juíza aposentada brasileira. Você pode encontrar diversas palestras dela no YouTube, dentre as obras delas também, a legalização das drogas, a esquerda punitiva, dentre outras. Maria Lúcia Caram bate muito nessa tecla também da criminalização ser completamente prejudicial para a nossa sociedade, porque impede ao acesso a questões de saúde, por exemplo, criminaliza, cria estigma aos usuários, né? Dentre outras questões que vem, ela bate muito nessa tecla que a guerra às drogas, além de ser um bilionária, gastar muitíssimos que poderia ser investido em sociedade, educação, dentre outras coisas, cultura, ela mata, como a gente está falando, muito mais do que a própria droga seria capaz de matar. Na verdade, a gente não tem nem histórico de alguém que tenha sofrido de overdose de maconha, por exemplo. Isso não existe, né? Mas já nas drogas lícitas, vai tomar 20 comprimidos de aspirinas aí, que eu acho que não vai ser bom, né? Talvez possa ter alguma overdose desse tipo, nas drogas químicas, dentre outras, né? Enfim, isso é um papo para outro que não agora. Agora nós vamos focar em processo penal e no direito material penal, mas de maneira bem breve, passando desde da primeira fase, a fase pré-processual de inquérito, ainda, numa prisão em flagrante, por exemplo, depois no oferecimento da denúncia e a instauração do processo de fato, e depois dessa primeira fase, dessa fase do processo de primeira instância, segunda instância, a execução penal, caso advenha uma condenação. Nós vamos passar de maneira breve, claro, porque cada ato processual desse que eu citar caberia um vídeo inteiro aqui de discussão, tamanha densidade de cada um, tamanha complexidade, né, de cada ato processual desses que nós vamos comentar. Não obstante, ainda indicaria também as obras de Saulo Carvalho, Política Criminal de Droga no Brasil, se eu não me engano. É uma obra dele que faz um apanhado de toda a história da lei de drogas no nosso país. E é muito rico também de detalhes e de conhecimento, e é muito importante para uma musculatura intelectual para atuação no processo penal, para quem quer adentrar nesse âmbito da lei de drogas, né? É, é possível perceber, por exemplo, uma questão crítica no livro dele sobre a nossa lei de drogas atual, que é uma lei de 2006. A antiga é uma lei de 76, que foi publicada ainda no governo Geisel, e nessa época, nessa lei de drogas antiga, se criminalizava o usuário. No entanto, a criminalização a combinação de pena, né, para o tráfico de drogas era menor e para a associação também. Com o governo Lula, né, a lei de 2006 despenalizou o usuário de drogas, por mais que seja criminalizado ainda. Poderíamos até fazer uma observação, cotejar talvez a teoria do Zaffaroni, da tipicidade congoblante, que a gente não pode criminalizar algo que a lei endossa, né? Hoje a gente já tem importações de cannabis, entre outros, para medicina, né? Entre outros requisitos. Mas, enfim, isso é uma discussão mais intensa, mas serve muito para embasar argumentos complexos que
Se você é advogado e está me assistindo, vale muito a pena para embasar suas peças processuais. Enfim, estava falando da questão da Lei 11.343, as inovações que ela trouxe da Lei 76 ainda em Geisel, né? Bom, as inovações que ela trouxe foi que ela aumentou a pena do tráfico de drogas para 5 a 15 anos, por mais que ela tenha despenalizado o usuário de droga, ela aumentou essa pena e também da associação de 3 a 10 anos, né? Pois bem, a pena de 5 anos, acumulada com uma pena de 3 anos, se as duas ficarem no mínimo, elas dão um mínimo de 8 anos. Sabemos muito bem, através do artigo 33 do nosso Código Penal, que a pena que começa em 8 anos, ela inicia em regime de reclusão, né? Em regime fechado. Até 4 anos é regime aberto, o sujeito vai cumprir essa pena em casa de albergado, que quase não se encontra em nenhum lugar. De 4 a 8 anos é o regime semiaberto, que ele vai cumprir em colônias agrícolas ou colônias industriais também, que quase não se encontra em nenhum lugar. E acima de 8 anos em penitenciárias. Então, isso teve um boom, só assim que essa lei veio, se propiciou muito superencarceramento, né? Aumentou muito a nossa população carcerária, em vista que grande parte dos nossos detentos vem da lei de drogas. E não somente isso, essa lei também trouxe, no seu artigo 44, proibições de início de cumprimento de pena diversos do regime de cumprimento de pena fechado, além do impedimento de liberdade provisória, dentre outros, que estourou, né, a nossa população carcerária. No entanto, esse artigo ele foi tido como inconstitucional, julgado inconstitucional pelo STF em 2012, se eu não me engano, mas aí o estrago já tinha sido feito, né? Enfim, ainda temos muito para se questionar a respeito, para avançar, né, nesses temas. Bom, já passando então para um processo penal, como que funciona, né? Na doutrina, se escuta falar muito em fase pré-processual, que é a fase, um âmbito ali inquisitorial ou inquisitivo, que é onde funciona o inquérito policial. Nessa fase, se diz que não há um amplo contraditório, assim, uma ampla defesa, um contraditório muito bem instaurado ali, mas se bem que se pode impetrar um habeas corpus, por exemplo, que é uma ação autônoma, né? Mas, enfim, de fato não tem ali há uma mitigação da ampla defesa, o contraditório, que isso vai ser instaurado lá no processo penal, a ampla defesa. Se for o tribunal do júri, a plenitude de defesa é ainda maior. Mas, enfim, né? Ali no âmbito inquisitorial, então, vão ser feitas as investigações para colher a materialidade e os indícios de autoria. Estando ali a materialidade, os indícios de autoria muito bem determinados, esses autos são enviados para o Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia e aí começa o processo penal. Na lei de drogas, esse processo penal corre de maneira diferente do procedimento ordinário. Vamos lembrar que o processo penal em si, né, o procedimento é comum ou especial. O comum, ele é ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, quando as penas combinadas ao crime em questão são acima de 4 anos. Sumário, quando são abaixo de 4 anos, a sanção máxima combinada ao delito é que se discute. E o sumaríssimo, quando é um crime de menor potencial ofensivo. Já o procedimento especial, ele é calcificado em leis especiais, né? A lei da droga, por exemplo, é uma delas, 11.343 de 2006. Também a Lei 9.605, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, dentre outras. Essas leis, elas são especiais, então elas regem, a priori, ao procedimento na qual aquele indivíduo vai ser condenado ou absolvido, não sem prejuízo de se subsidiar também através do Código Penal, Código de Processo Penal. Essa lei, elas estão à frente, né? Mas na lacuna delas a gente usa outros diplomas normativos para suprir a demanda ali, que se pede no caso concreto. Bom, remetendo à prisão em flagrante ainda, né? Ali já começa, de fato, a seletividade do processo penal, que a gente vê muito bem isso na lei de drogas, né? Porque eu já fiz um vídeo comentando sobre, quando eu falei sobre as prisões, a prisão em flagrante ali vai ser analisada se a conduta impetrada para aquele indivíduo ela se encaixa, né, no artigo 33, tráfico de drogas, ou se ela se encaixa no artigo 28, que é a porte para uso comum, para uso, né, para uso próprio, né, de drogas, né? E se for uso próprio de drogas, consumo próprio, não tem, então, pena. Pena de reclusão, de detenção, né? Vai ter advertência, prestação de serviço à comunidade ou multa, mas não tem uma pena em si, né? Uma sanção penal em âmbito corporal, né? Que seria presa, né? Ser preso, não existe isso. Então, ali, se esse indivíduo, por exemplo, que está impetrando essa mesma conduta, dois indivíduos impetrando a mesma conduta, por exemplo, não existe ali a quantidade para se determinar que um vai ser tráfico de drogas e o outro vai ser usuário de drogas. A mesma quantidade pode embasar as duas tipicidades.
a mesma quantidade pode embasar que um indivíduo esteja traficando e que um indivíduo esteja usando, consumindo a droga. O que vai determinar isso é o caso concreto, é todo o contorno desse caso. Então, se o indivíduo é um indivíduo bem-sucedido profissionalmente, por exemplo, e ali se percebe que ele não precisaria traficar, e que o caso concreto que ele nos conta, por exemplo, que ele está indo para uma casa de praia dele, ele vai usar, ele está com uma grande quantidade de droga e está de férias e vai usar toda aquela droga ali, por exemplo. É um caso leviano falando dessa forma, mas se ele demonstra que há realmente a possibilidade, até que esteja com grande quantidade ali de drogas, que essa droga seja de fato para consumo próprio, ele vai ser enquadrado no artigo 28 e não vai cumprir pena corporal. Já um mesmo indivíduo que seja desempregado, por exemplo, que não tenha boas condições financeiras, esse mesmo indivíduo, se for pego com essa quantidade de drogas, poucos gramas até de drogas, pelo que a gente percebe no processo penal, e é suficiente para condenar esse indivíduo em tráfico e em associação. Associação que requer outros requisitos, né? Requer uma comprovação ali uma associação de fato duradoura e estável para aquela conduta. Mas, enfim, se ele pega isso, são 5 a 15 de tráfico e 3 a 10 são 25 anos aí de pena máxima, né, que o indivíduo poderia pegar. Se ele for primário, claro que ele nunca pegaria isso, porque a dosimetria da pena, ela começa no início, sempre no básico ali dos dois. Eu vou comentar isso mais no final, quando a gente chegar na parte de sentença. No entanto, nós estamos falando aqui ainda bem no início, quando o indivíduo ele é encontrado ali impetrando aquela conduta. Bom, então ele foi para a delegacia, foi encaminhado para a delegacia, o delegado viu lá a tipicidade penal daquela conduta, deu a nota de culpa e encaminhou tem que encaminhar aquele indivíduo em 24 horas para a audiência de custódia. Essa audiência de custódia, ela não vai se discernir sobre mérito ali. Mérito a gente discute no processo penal. É uma audiência básica, mas não menos importante. Essa é uma audiência muito importante. Ela já estava no nosso ordenamento jurídico como orientação muito antes de vir regulamentada agora. É, Bom, essa audiência de custódia é para se aferir à legalidade da prisão. Então, ali vai ser visto se aquela prisão não teve violência, não teve tortura, e se todos os atos, toda a diligência feita ali ao longo daquela prisão, ela foi de fato legal, né? Então, na audiência de custódia, também vai ser aferida ali não só a legalidade da prisão, mas se esse indivíduo ele vai responder ao processo preso ou em liberdade. Bom, o advogado que estiver acompanhando esse réu, ele deve demonstrar ali para o juiz que são satisfatórias as medidas cautelares previstas no artigo 319 do nosso CPP, né? Essas medidas cautelares são que não necessitará o indivíduo ficar preso, porque bastam uma, uma prisão domiciliar, uma ir ao fórum, comparecer ao fórum semanalmente, mensalmente para assinar, por exemplo, dentre outras medidas que já bastariam para que aquele indivíduo ficasse à disposição da justiça sempre que ela precisar. Bom, para isso ele tem que demonstrar ali alguns requisitos, né? Que o indivíduo tem residência fixa, então a justiça vai saber onde encontrá-lo, né? Que, por exemplo, outros, que o crime não foi cometido com grave ameaça ou violência, que é o caso da lei de drogas, por exemplo, não teve grave ameaça, não teve violência. Se um indivíduo tiver um filho menor de 12 anos, que ele é o único responsável pelos cuidados dessa criança também, dentre outras questões que podem ser analisadas ali naquele momento. Se já houver se a prisão for ilegal, essa prisão vai ser relaxada. E aí ele precisa de medida cautelar, aquele sujeito vai sair dali, porque aquela prisão foi ilegal, aquela prisão não era para ter acontecido, uma prisão ilegal. No entanto, se aquela prisão for legal, então vai ser pedida a liberdade provisória do indivíduo, porque aquela prisão foi legal, mas está se pedindo ali na audiência de custódia que ele possa responder ao processo em liberdade. Se já houver uma prisão, né, do indivíduo, o advogado vai pedir uma revogação de prisão. Se ainda não houver prisão, vai pedir a liberdade provisória. Enfim, então saímos da audiência de custódia, vamos supor, é, acabou o inquérito ali, então, foi colhido a materialidade, foi colhida também os indícios de autoria, que é isso a que serve basicamente o inquérito. A investigação é para dar densidade, para embasar uma condenação futura, né? Então, a investigação ali é para colher as provas, a materialidade daquele delito, e os indícios de autoria, se é realmente aquele indivíduo, né? Se é realmente aquele indivíduo é suspeito de ter cometido aquele fato. O cometimento daquele fato e a materialidade contada naquele inquérito
ela vai ser discutida no processo penal, onde o indivíduo vai poder arguir tudo que ele bem entender em sua defesa para provar que ou ele é inocente, ou que ele não cometeu aqueles fatos, ou que aquela materialidade está viciada de alguma forma, né? Está defeituosa, vamos botar assim. Então, terminou o inquérito, tem ali a materialidade e o indício de autoria muito bem determinados. Esses autos, eles são enviados ao Ministério Público. O Ministério Público, se não me engano, artigo 41, ele vai, Código Penal, ele vai observar ali se há materialidade ou indício de autoria pertinentes ao caso que a gente está discutindo aqui, por exemplo. Se houver pertinência, ele vai oferecer a denúncia. Se não houver, ele vai arquivar aqueles autos. É muito raro ver arquivamento, né? É muito mais certo de ter o oferecimento da denúncia. E aí tem a singularidade da lei de drogas, né? Que é um procedimento especial por conta disso, porque ele se difere ali do procedimento comum, ordinário. Porque quando o Ministério Público oferece a denúncia, o réu tem a oportunidade de fazer a defesa prévia. A defesa prévia é para demonstrar ao juízo que aquela denúncia não merece ser recebida, então ela deve ser rejeitada. Ele vai analisar se há possibilidade daquela denúncia ser rejeitada, se aquela denúncia traz provas ilícitas, por exemplo, que não poderiam embasar uma condenação no futuro, muito menos dar aso à deflagração de uma ação penal em cima de provas ilícitas e em cima de ilegalidades perpetuadas ao longo da diligência de prisão em flagrante, ou mesmo de um inquérito estabelecido em portaria de uma operação, por exemplo, que está sendo investigada, vamos supor, Lei 9.296, se eu não me engano, a lei de crimes de interceptação telefônica, é feita ali de uma maneira que não pode, inconstitucional, não pode ser feita. E são essas provas que são trazidas aos autos e essas provas não podem embasar aquele processo penal. Então, o advogado vai pedir para que seja tirado essas provas ilícitas, artigo 157, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, salvo engano. Ele vai pedir para que essas provas sejam tiradas dos autos. Ao tirar dos autos, vai faltar justa causa. Então, ele vai pedir para que aquela ação seja rejeitada, que ela não seja rejeitada, por exemplo. Isso é só um dos exemplos que eu estou citando. Nessa defesa prévia, o que o réu faz é arguir as questões preliminares. As questões preliminares são questões formais, não são questões ainda de discussão de mérito. Tem que entender que a defesa ela tem uma posição estratégica no processo penal. Ela é a última a falar nas alegações finais, que nós vamos discutir lá na sentença. Mas ela é a última a falar. Como ela é a última a falar, é aí que ela vai expor a sua tese de mérito do que aconteceu de fato, porque aí já não tem mais como o Ministério Público debater, né? Porque ele já falou, já fez as alegações finais dele. Nesse âmbito onde a gente está ainda, nesse ato processual da defesa prévia, o Ministério Público ainda vai falar, ainda vai haver uma audiência, vai haver interrogatório, vai haver oitiva de testemunhas. Então não é interessante a defesa expor toda a sua tese processual nesse momento, porque ela vai ser rebatida pelo Ministério Público. Então ela pode perder a força que ela teria no final de um processo penal, por exemplo. Entendeu? Então, a defesa prévia é o momento de se arguir as questões preliminares, que são as questões formais, questões processuais, se aquele processo poderia ou não existir da maneira que ele foi, da maneira que ele subsistiu, né? Então, se aquela prisão, se as provas são ilícitas, pede-se para retirar as provas ilícitas, né? E, por sinal, também, ou se a denúncia é inepta, por exemplo, entre outras questões que podem ser discutidas em âmbito da defesa prévia. Como estratégia processual, pode ser interessante expor ali todas as questões preliminares de fato. Tem alguns advogados que gostam disso, é uma estratégia processual de cada advogado, né, que gostam de explicitar tudo ao final, inclusive questões preliminares. Eu já acho que pode ser interessante colocar as questões preliminares, se elas são tão evidentes assim, na defesa prévia, porque você pode rebater isso em sede de habeas corpus, caso seja denegado. Por que eu estou dizendo isso? Por mais que o habeas corpus ele seja uma ação autônoma, ele não é um recurso, não é uma ação dentro daquela ação ali. São autos apartados, são outros autos, é uma outra ação. A ação autônoma é a que vai se discutir alguma ilegalidade que esteja acontecendo no âmbito daquele processo. Tem que ter uma autoridade coatora. É, e nesse habeas corpus é comum de se ver em jurisprudência acordos vindo, por exemplo, com decisões vindo, por exemplo, dizendo sobre supressão de instância, o que não é tecnicamente correto, porque como o habeas corpus é uma ação autônoma, então não tem que se falar em supressão de instância, mas isso é comum de se ver dizendo de supressão de instância. Se você não arguir essas questões preliminares em âmbito de defesa prévia, quando você for rebater isso em habeas corpus,
a decisão pode vir dizendo que o juiz sequer analisou aquela questão. Então, não deveria ser analisado em sede de habeas corpus, porque estaria suprindo a competência do juiz. Entendeu? Então, é importante colocar as defesas, a defesa prévia bem embasada ali com as questões preliminares, até mesmo por bom desenvolvimento do próprio processo penal ali, no próprio âmbito do processo, sem discutir habeas corpus. Mas também nesse ponto do habeas corpus. É importante salientar também que no habeas corpus não cabe discussão de mérito e de dilação probatória. Então, quando for fazer o habeas corpus, se for fazer o habeas corpus em cima de um recebimento de denúncia, por que eu digo habeas corpus? Porque não existe recurso para a defesa se a denúncia for recebida. Se a denúncia for rejeitada, existe recurso em sentido estrito para o Ministério Público, mas para a defesa, nesse caso, não tem. Então, se você quiser rebater que aquela prova é ilícita e ela não poderia continuar no processo penal, e por ela não poder continuar, não existe nenhum outro substrato probatório que lastreie uma condenação no futuro, então você vai ter que fazer isso em sede de habeas corpus. E para você fazer isso, você tem que ter arguido, né? Ou vai correr o risco de vir uma decisão dizendo sobre supressão de instância. Mas, enfim, tem muitas outras questões que caberiam ser discutidas aqui também, mas um vídeo de hoje é um apanhado geral. Caso quem estiver assistindo queira, pode entrar em contato comigo, que eu faço um vídeo específico sobre isso, se houver demanda mesmo para isso, ou mesmo quiser mais para sua musculatura intelectual, né, como a gente estava dizendo antes, caso vá atuar no processo penal, eu posso indicar diversas bibliografias, das quais eu falei antes, e muitas outras. Existe uma vasta gama de bibliografia que é muito interessante para esse aspecto. Por exemplo, nós estávamos falando da prisão preventiva, vale muito a pena ler Luiz Regis Prado, a contramão da modernidade, prisão preventiva como a contramão da modernidade. Ali a gente vê o nascimento lá no nazismo. Bom, voltando então, eu tive que dar uma pausa no vídeo. Acredito que a gente conversava sobre a garantia da ordem pública na prisão preventiva e sobre o livro do Luiz Regis Prado, Prisão Preventiva na Contramão da Modernidade, que é muito elucidativo nesse assunto. Ele traz um apanhado histórico também da época do nazismo de Hitler ou do fascismo de Mussolini, como a garantia da ordem pública cresceu e teve o seu alicerce, o seu arcabouço, sua importância histórica nesse período, que legitimou diversas prisões ilegais e continua ainda hoje legitimando diversas prisões que não deveriam ser cabíveis de acordo com o nosso ordenamento jurídico, um desenvolvimento humano que a gente já alcançou e o próprio desenvolvimento do nosso ordenamento jurídico, que está de acordo com os direitos fundamentais. Até mesmo porque uma presunção, a garantia da ordem pública, sem que esteja concretamente mesmo embasada, como que a gente comumente vê, ela vai completamente de encontro ao princípio constitucional fundamental da presunção de inocência, né? Então, enfim, e talvez seja por isso que recentemente teve uma manifestação do procurador no STJ, esboçando as estatísticas do ano passado em questão de processos penais que eles julgaram ali, 45% estavam em prisão temporária. 45% dos presos sequer passaram ainda por um final de um processo penal. Eles estão presos preventivamente, sem que tenha sido julgado o seu caso. Isso, certo, só basta até mesmo um leigo olhar isso que vai ver que o nosso processo penal está no colapso, né? O risco de alguém ser preso sequer tendo um processo penal justo e democrático é muito grande. Isso não pode, né, acontecer na, na linha histórica que nós nos encontramos hoje. Bom, então a gente conversava sobre prisão preventiva, creio que eu tenha falado que a prisão preventiva é uma prisão cautelar, né? Hoje existem 3 prisões cautelares no nosso ordenamento jurídico, a prisão preventiva, que veio regulamentada uma nova regulamentação sobre a prisão preventiva no pacote anticrime, na qual ela teria que ser revista, né, seus motivos ali mantenedores daquela prisão preventiva de 90 em 90 dias. Senão, ela se tornaria ilegal. E está assim na lei. Ela deve ser reavaliada de 90 em 90 dias ou ela vai se tornar ilegal. No entanto, entendeu-se que esse deve, na verdade, é pode. Eu não vejo como entender dessa maneira. Se a sociedade, se os legisladores fizeram daquela forma, não pode o judiciário inovar em cima dos interesses contrários da sociedade que calcificaram essa normativa na nossa legislação, reparando, né, observando os altos índices, os índices alarmantes de presos temporários que abarrotam ainda hoje as nossas cadeias públicas. Então, mas isso se deu por conta daquele caso do André do Rep, assim que veio essa normativa de que a prisão deveria ser analisada em 90 dias, ou ela se tornaria ilegal, ensejando o relaxamento de prisão.
bateu o caso, um grande caso, o André do Rep era famoso na época, um dos maiores traficantes do país, ele foi solto, o Marco Aurélio deu essa decisão, e o ministro Fux, logo depois, cassou a decisão do Marco Aurélio, e depois houve um entendimento pacificado de que, após os 90 dias, sem análise da prisão preventiva, de cara, assim, por si só, ela não ensejaria automaticamente o relaxamento da prisão. É um entendimento contrário, né? Não é na minha visão, isso está transcrito no nosso ordenamento jurídico, é um entendimento contrário ao ordenamento jurídico, enfim. É, bom, então falamos das prisões cautelares, prisão preventiva é uma delas. Prisão temporária, ela é decretada em âmbito inquisitorial ainda, quando está acontecendo o inquérito, então é para resguardar as investigações e o pleno andamento do inquérito, para que não haja coação de testemunhas, por exemplo, etc. Essa prisão temporária, ela só tem 5 dias, ela pode ser renovada por mais 5 dias, a não ser crimes hediondos ou equiparados a hediondos. O tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, então essa prisão temporária ela pode ser decretada por 30 dias e renovada por mais 30 dias. Não obstante, a prisão preventiva ela pode ser decretada enquanto ainda no âmbito inquisitorial. Então, caso termine essa prisão temporária e veja-se a necessidade da prisão, de continuar com a prisão, o delegado pode pedir a prisão preventiva desse sujeito, vai ser analisado pelo Ministério Público, deferida ou indeferida pelo juízo. É, a prisão temporária ela já não pode subsistir enquanto houver processo, né? Ela só subsiste no momento inquisitorial. E a prisão preventiva ela é no âmbito processual e no âmbito inquisitivo também. Bom, então essas são as duas modalidades, prisão temporária e prisão preventivas. Há também a prisão em flagrante, se é que é possível chamar de prisão cautelar, pelo mínimo tempo que ela tem, mas alguns incluem no rol de prisões provisórias, no nosso ordenamento jurídico. Outrora já existiram outras duas prisões que deixaram de existir, né, no nosso ordenamento jurídico, que é a prisão por pronúncia. Pronúncia é o final da primeira fase do tribunal do júri, quando se vê que aquele réu vai ou não a julgamento popular, né, na audiência do júri. Então, pronúncia é quando ele é pronunciado, né, ele vai a julgamento popular, e impronúncia é quando ele não vai. Aí acabaria ali em tese, né, ainda temos o processo. Bom, não existe mais. E também havia a prisão por sentença recorrível. Isso também não existe mais. O que existe hoje de polêmico também, mas não se pode dizer que é uma prisão cautelar, é a prisão do júri. Caso o sujeito tenha sido condenado a pena acima de 15 anos, ele pode já ser mandado para a cadeia ali, sem esperar uma apelação. Isso não quer dizer que seja uma prisão cautelar, né? Isso é uma prisão pena já, porque ali já há uma condenação, já houve um processo penal, mesmo que seja em primeira instância, e aquele indivíduo já foi condenado. Então, o que há ali é uma antecipação de cumprimento de pena, não uma medida cautelar, entendeu? Bom, enfim, então passamos nessa fase do processo. Eu acredito que eu tenha falado do inquérito, já devia estar na denúncia, né? A defesa prévia, etc. Bom, depois da defesa prévia vai ser marcada, então, uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento vão ser ouvidas as testemunhas, a perícia, caso haja, e o interrogatório do réu. Após isso, após feitas todas as provas, ouvindo todas as pessoas que são relevantes ao processo, então vai ser aberto um tempo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, para o Ministério Público apresentar as alegações finais orais dele. Após isso, vai ser aberto também esse prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, para que a defesa apresente as alegações finais, orais também. A depender da complexidade do caso, essas alegações finais elas podem ser apresentadas por memoriais, ou seja, elas são escritas, em prazo de 5 dias, tanto para um quanto para outro. E ao final disso, o juiz vai decidir a sentença. Tudo isso também tem também está regido na lei de drogas, na lei especial. Se eu não me engano, artigo 58 para sentença e artigo 55 para defesa prévia. Enfim. Após isso, após a sentença, caso essa sentença venha acolhendo o pleito defensivo, então o Ministério Público provavelmente vai apelar. Aí o processo vai para a segunda instância. Ou caso venha denegando o pleito defensivo, venha condenando esse réu, a defesa, então, vai apelar e também o processo vai para o segundo grau, tanto um quanto o outro. Os dois podem apelar juntos também. Eles vão interpor um recurso de apelação, vão apresentar as razões, por que ele acha, que a parte acha que aquela sentença merece ser reformada, e vai apresentar as contras-razões, que é
como rebatendo, né, as razões da parte contrária, para que a sentença não seja reformada pelo pleito da parte contrária. Enfim, a sentença, então, só para deixar mais claro, né, sobre a questão da dosimetria da pena, que falamos lá no início, ela é feita da seguinte forma: são três fases da dosimetria da pena. Eu estou frisando a dosimetria da pena porque tem questões pertinentes na questão do tráfico de drogas que eu vou falar agora. A primeira fase, ela é vista pelo olhar do artigo 59 do Código Penal. Vamos ver as circunstâncias pessoais do réu, vamos ver as circunstâncias a quais o crime foi cometido. Se eu não me engano, são 8 quesitos ali a serem analisados no artigo 59 para aumentar ou não essa pena. E aí vai do advogado também, né? É muito difícil de reconhecer um pedido, porque geralmente se aumenta em um sexto. No entanto, são 8 quesitos, né? Já houve essa discussão no STF e tem um voto a favor, por mais que a decisão do colegiado não tenha sido a favor desses quesitos, em vez de serem computados o aumento em um oitavo. No entanto, um advogado mais é, antenado, mais aprofundado nos estudos, ele pode pesquisar isso e usar isso como para embasar algum argumento. Então, pode-se pedir ali, se for aumentar, um aumento em um oitavo, salvo engano, tá? Enfim. Depois vai passar para a segunda fase, vai ver se tem alguma atenuante ou alguma majorante. Não havendo também, se é reincidente, se não é, etc. Não havendo, também vai passar para a terceira fase, que é as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. E aí que está o ponto interessante no qual eu gostaria de frisar aqui, que é o tráfico privilegiado. A Lei 11.343 de 2006 trouxe no seu parágrafo 4º do artigo 33, que é o tráfico de drogas. Nesse parágrafo 4º, a gente vê a figura do tráfico privilegiado. Ou seja, tem uma diminuição de pena ali considerável para aquele traficante que é primário e não faz parte de associação criminosa, que a lei veio a respaldar, né, assegurar aquele traficante que não é aquele traficante quanto mais pertencente a uma associação criminosa. É aquele traficante de primeira viagem, assim, eventual, entendeu? E aí ele tem essa diminuição de pena. É importante frisar isso, porque essa diminuição de pena, por mais que o artigo 44, dentre outros, lá, próprio 35, não permita nem caberia também, uma transação penal, suspensão condicional do processo, etc., é, isso já caiu por terra abaixo, né? Isso já foi declarado constitucional também. Então, é importante salientar isso, porque a lei anticrime, ela veio regulamentando o acordo de não persecução penal, por mais que essa orientação pelo ANPP, que é o acordo de não persecução penal, já existisse desde 2017 na lei orgânica do Ministério Público. Mas a lei trouxe essa regulamentação, no artigo 28A do Código Penal, e processo penal, e a diminuição, essa causa de diminuição de pena, pode enquadrar num acordo de não persecução penal, e aí não há mais requisito para procedimento da ação penal. Então, esse indivíduo ele vai prestar, né, vai ser feito um acordo para que essa ação não vá para frente, e ele vai prestar serviço comunitário, alguma pena pecuniária, que for acordado com o Ministério Público. Isso é importante porque o indivíduo não fica fichado, entendeu? Com a acordo de não persecução penal, ele não tem ficha criminal ao final desse processo. Já se ele proceder, se houver uma sentença e a gente incluir esse parágrafo 4º como traficante eventual, ali, o tráfico privilegiado, é possível também a substituição da pena, ao final, pela pena restritiva de direito. É importante o advogado também que esteja atento, né? Porque é muito comum. Essa é uma pena que vem acumulada com multa, né? Pena de reclusão mais pena de multa. Já tem decisões no STJ e não é interessante que a decisão que vai julgar esse caso coloque também uma pena pecuniária, porque fica muito pesado para o indivíduo, né? O advogado tem que atentar a esse fato, né? Outra questão também é que coloca-se duas penas restritivas de direito mais uma de multa, ou seja, ficam três penas. E não é isso que está, se não me engano, no artigo 45, né, que é duas penas restritivas de direito ou uma pena restritiva de direito e multa. Não são três penas, né? Também é importante se atentar para esse ponto. Bom, chegando ao final, a pena, se ele for um traficante eventual, se for aplicada a causa de diminuição de pena, artigo 33, parágrafo 4, ele poderá, então, converter a pena dele em restritiva de direito, no entanto, ele ficará com a ficha criminal. Ele já não será mais primário, entendeu? Por isso que é importante o acordo de não persecução penal. Passamos já, então, para a apelação, né? A apelação vai interpor recurso, razões, contra-razões.
e depois, a depender, é importante observar o pré-questionamento na apelação, caso a defesa tenha o interesse de subir para o STJ ou para o STF, recurso, recurso especial, recurso extraordinário, né? A depender do que estiver discutindo ali. Se estiver discutindo questões constitucionais, se estiver discutindo questões do âmbito de lei federal, aí pode-se pensar numa estratégia defensiva para subir. Bom, tirando tudo isso, vamos supor então que o réu aqui do exemplo ele foi condenado, ele vai cumprir uma pena. Então nós vamos para a execução penal. Esse processo, que é um processo que se chama de cognição, ele vai ser arquivado, esse processo, e vai se abrir um novo processo, que é o processo de execução penal. Esse processo de execução penal é que vai cuidar de todo o acompanhamento da pena desse indivíduo. Conforme a gente já conversou aqui, até 4 anos, então, ele vai cumprir esse processo em regime aberto. De 4 a 8 anos, ele vai cumprir em regime semiaberto. E de 8 anos em diante, ele vai cumprir em penitenciária, em regime fechado. É importante frisar que a lei anticrime também, pacote anticrime, ela veio atualizando algumas questões da execução penal também, agora se conta em porcentagem. Então, se o indivíduo é réu primário e o crime não tem grave violência, não tem violência ou grave ameaça, nem é hediondo ou equiparado a hediondo, a contagem simples é de 16% do crime, do cumprimento de pena para a progressão de regime. Ainda tem as questões de trabalho, né, de estudo e diversas outras questões que a gente pode debater com mais profundidade no futuro quando a gente focar nesse assunto. Já para crime hediondo ou equiparado a hediondo, a contagem começa em 40%. Bom, acredito que a gente tenha conseguido dar uma passada geral como funciona o processo penal. É por óbvio que isso foi muito breve, né? Mas isso já deu um vídeo um pouco longo, para não ficar tão longo, tão pedante esse vídeo também, né? Vamos finalizar. Mas cada ato processual que a gente discutiu aqui hoje, ele tem uma complexidade que demanda um vídeo específico e longo também. Então, isso realmente foi uma passada muito breve. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você que esteja assistindo esse vídeo esteja prestes a responder um processo penal ou esteja respondendo um processo penal ou precise de orientação, eu atuo em todo o Brasil. Meus contatos estão aqui no início do vídeo. Eu vou deixar ao final também. Não obstante, se você for um advogado também que esteja vendo, eu estou aberto a parcerias. Se você precisar de orientação ou uma parceria para o caso de lei de drogas que você esteja atuando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.